Você já ouviu falar em prolapso da válvula mitral? Meu nome é Hugo Benali e aqui no meu canal eu te explico mais sobre as doenças do coração. Vem comigo! O prolapso da válvula mitral é uma alteração congênita, ou seja, que nasce com o indivíduo e faz com que a válvula mitral, que é uma daquelas portas do coração, para você relembrar, temos vídeo aqui sobre ela, fique um pouco mais frouxa. Como assim? Essas válvulas são formadas por tecidos, tem tecido de fibroso, que é um tecido mais rígido, para que ela fique de fato como se fosse uma porta. Por deposição de outros materiais, alguma desorganização nesse tecido, determinado aí quando você nasce e vai progredindo com a sua idade, essa válvula fica um pouco mais frouxa. Mas veja, ela pode ser pouquinho frouxa, ela pode ter mais tecido, ser mais espessa, mais desorganizada, pode ser muito frouxa. Então existem vários graus aí que fazem com que esta válvula pode, apesar de frouxa, funcionar direitinho ou não funcionar de forma adequada. Então se a gente olhar pelo ecocardiograma, que é o primeiro exame, o exame mais fundamental aí para avaliar esse tipo de alteração, a gente vê essa válvula mitral normal. É uma porta que abre e fecha, para que o sangue passe do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Se a gente olhar essa outra válvula, é uma válvula com prolapso da válvula mitral. Então veja que esta portinha deveria se fechar adequado, mas ela dá uma sambada, ela vai um pouco mais do que deveria para o interior desse átrio esquerdo. Vamos relembrar aquelas portas de salão americano que são duas folhas que elas não se fecham direito, então uma vai um pouco para trás para depois se fechar. É mais ou menos isso. Isso pode acontecer e essa válvula pode ser não muito espessa, não muito alterada e isso não causar problema nenhum. E pode ser que fique o resto da vida sem que isso cause problema, sem que você precise mexer nessa válvula. Para a gente ter certeza, na verdade é impossível saber se isso de fato vai alterar. É importante repetir ecocardiograma eventualmente, mas a gente tem dicas, ideias. Se essa válvula não é muito espessada, se não tem nenhuma disfunção, o paciente já tem uma certa idade, a meia-idade ali, não causou problema, é mais provável que não cause. No entanto, nós temos válvulas com prolapso em que são muito mais moles, tem muito mais tecido, muito mais espessas, como é um exemplo que eu estou mostrando aqui, que podem sim causar um problema. E o grande problema é que isso dificulta que essa válvula se feche. Se a válvula não se fecha direito, ou seja, no período que ela deveria estar fechada, fica um certo espaço, uma certa predisposição a ela ficar como se fosse entreaberta, o sangue que deveria andar só para frente, ele acaba vazando, ele acha um buraco, olha, não está fechado, vamos vazar para lá. Então vaza um sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Esses vazamentos podem ir aumentando com o passar do tempo. Se o vazamento é discreto, isso não causa nada no seu coração, mas você precisa acompanhar com ecocardiograma, pode ser a cada 2, 3 anos, varia aí com a diretriz. Talvez valha a pena acompanhar se você tem oportunidade mais de perto, anualmente. Se esse vazamento já é moderado, já é interessante que a gente acompanhe pelo menos anualmente. Se você tem uma oportunidade, dá para acompanhar um pouquinho mais de perto. Por quê? Já começa a poder ter possibilidade de progredir de forma mais rápida. Os vazamentos, quando eles são importantes, quando eu digo vazamento, o nome técnico é insuficiência da válvula mitral, os vazamentos, essas insuficiências importantes, já começam a causar problemas e podem eventualmente causar sintomas. Prolapso da válvula mitral com insuficiência importante e sintomas gerados por ela são indicações de mexer nessa válvula. Existem outras indicações, às vezes sem sintomas, que o seu cardiologista, ecocardiografista, avaliando essa válvula, consegue dizer naquele momento. Mas um prolapso da válvula mitral com insuficiência importante, mesmo que não tenha indicação naquele momento, é bem provável que vá precisar mexer nessa válvula. Prolapsos da válvula mitral com insuficiência não importante, discreta ou moderada, naquele momento, até que se prove o contrário por algumas outras coisas, mas na imensa maioria das vezes isso não precisa mexer neste momento.
mas precisa ser acompanhado. O mexer na válvula que eu digo, em geral, é com cirurgia. Depende do tipo e do jeito do prolapso, essa cirurgia pode preservar a válvula como se fosse uma plástica dessa válvula, e depende do tipo de prolapso, do jeito que está a sua válvula, eventualmente colocar uma prótese. Mas é muito importante, se você tem um prolapso da válvula mitral, não se desespere, mostre para o seu cardiologista. Se o refluxo ou a insuficiência for mínima, for discreta, é bem provável que ele vai só acompanhar. Se é moderada, é bem provável que vai acompanhar, mas vai ficar mais de perto, talvez evolua isso para importante, mas é importante que o seu cardiologista veja. O prolapso da válvula mitral não é ele que causa o sopro. Quem causa o sopro é a insuficiência. Então, este vazamento, a depender do grau deste vazamento, você consegue auscultar ele com o estetoscópio. E o barulho gerado por isso é o que a gente chama de sopro. Este sopro tem uma característica específica. Nem todo sopro é de prolapso de válvula mitral. Quer saber mais sobre esses problemas da válvula? Quer ver imagens de ecocardiograma? Quer entender aí o funcionamento desse órgão maravilhoso que é o coração? Continua aqui no meu canal, se inscreve aí e deixa o seu like. Um grande abraço. Se você quer continuar aprendendo mais sobre a saúde do seu coração, me siga nas redes sociais, entre no meu site, se inscreva no meu canal e deixe aí o seu gostei.